Fala meu querido, fala minha querida, tudo certo? Maravilha. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o processo de monitorar pessoas. O que eu tenho para dizer para você é que dentre os halls, tá ótimo. No hall de conteúdos da gestão de pessoas, a avaliação de desempenho é clássica. Ele sempre cobra da gente os tipos de avaliação, como é que elas funcionam. Tá? Então é exatamente o que a gente vai falar hoje. Então o processo de monitorar o desempenho o processo de monitorar pessoas nada mais é do que avaliar e monitorar o desempenho. Né? Por que eu vou avaliar e por que eu vou monitorar o desempenho? Para saber se as pessoas estão nos cargos corretos, para saber se as pessoas estão realmente entregando as tarefas da maneira correta, para dar um feedback em relação ao que ela pode melhorar ou o que ela tem de melhor. Então todos esses elementos básicos aqui é que eu posso utilizar. Então eu vou pegar a avaliação de desempenho, o resultado da avaliação de desempenho, como subsídio para demitir, para realocar ou para contratar as pessoas dentro da organização, certo? Então, o monitorar desempenho, avaliar desempenho, nada mais é do que entender como é que a sua organização, como as pessoas da sua organização está trabalhando. Vem comigo para o conceito e você vai entender isso com mais facilidade. Olha ali, olha ali. A avaliação de desempenho é uma apreciação sistemática do desempenho de cada pessoa em função das atividades, dos resultados, certo? Então, esse é o exemplo, é o conceito mais simples que você vai ter, você não precisa mais do que isso. A avaliação de desempenho vai perceber quais são os problemas de supervisão, de integração, de adequação, de localização, de carência de treinamento, meios e programas para melhorar tudo isso, certo? Perceba, na avaliação de desempenho eu estou nutrindo a organização de informações. Sempre que eu estiver nutrindo a organização de informações, eu estou aumentando a possibilidade de ela tomar boas decisões. Né? Quando a gente fala de processo decisório lá, você entende muito bem do que eu estou falando, né? O processo decisório é esse processo de tomada de decisão. Se eu tenho mais elementos dentro da minha organização, eu facilito esse processo decisório, porque eu tenho mais informações sobre aquilo. Então esse é o grande objetivo da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho tem algumas abordagens e algumas linhas básicas. A primeira delas é em relação a o que vai abarcar a avaliação. Então, a avaliação de desempenho vai abarcar não só o desempenho dele, mas também o alcance de metas e objetivos. Significa dizer, se esse cara está entregando muito trabalho, mas não está alcançando as metas e objetivos, então existe um descompasso entre o que ele precisa fazer e o que ele está fazendo. Tá? Então, assim, o primeiro princípio da avaliação de desempenho é: você está alcançando as metas? Você está alcançando os objetivos? Não me importa se você está trabalhando muito ou pouco. O que me importa é, você está alcançando e gerando resultados? Esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Segundo, deve enfatizar o que o indivíduo faz dentro da organização e não os hábitos pessoais que ele tem. O foco da avaliação de desempenho é a avaliação de desempenho dentro da organização. Se esse cara tem uma vida, uma conduta escusa fora da organização, claro, desde que não combata nenhum princípio ético, não me importa. O cara é um baita de um baladeiro, mas se ele gera resultados para a organização, isso não me importa. Grande exemplo é o Romário. O cara nem chegava para treinar, mas chegava na hora, metia 3 gols, pode continuar sendo titular. O meu problema não é o que você faz fora daqui, mas sim o que você faz dentro daqui, certo? Esse é o grande tópico, tá ok? E também, são 4, esse é o terceiro, a avaliação deve ser aceita por ambas as partes. Eu não posso te avaliar sem que você concorde com isso. Então você deve estar de acordo, claro, com a percepção de que aquilo vai trazer efeitos positivos não só para a organização, como para a pessoa também. Ser avaliado é maravilhoso. Você pode utilizar os comentários para avaliar o meu desempenho dentro dessa aula. Por que eu digo isso? Porque com os comentários, né, o comentário é uma forma de feedback, com os comentários eu consigo avaliar se eu estou falando muito rápido, se o material está bom, se está condizente com as suas provas, se você está conseguindo alcançar os seus resultados ou não. Então, somente com o feedback eu consigo saber. Se uma pessoa ela não compreende que o feedback é algo positivo para ela, ela vai viver num mundo isolado. Porque de nada vai servir você ajudar essa pessoa e tentar trazer para ela elementos que facilitem e até que façam ela alcançar melhores resultados. Show, meus queridos. Maravilha. E a última, claro, a avaliação tem como objetivo principal melhorar a produtividade do indivíduo dentro da organização. Isso eu já falei desde a nossa primeira aula de gestão de pessoas. O objetivo da gestão de pessoas é melhorar a produtividade do indivíduo dentro da organização, alocando ele às melhores tarefas, percebendo como que ele responde a determinadas tarefas,
ou não. Show? Show. Quem deve avaliar o desempenho? Quais são as técnicas de avaliação de desempenho? Vamos estudar uma a uma no seu material. Primeira, a autoavaliação. Antes de qualquer coisa, Marco, eu preciso ter somente uma? Não, você pode combinar as técnicas de avaliação. Tá? Normalmente a gente tem a avaliação de desempenho, a autoavaliação aparece junto a outra. Normalmente a gente teve uma moda muito da avaliação 360 que a gente vai ver. Algumas avaliações como a avaliação inversa funcionam muito bem em algumas organizações. Tá? Tem a comissão de avaliação em algumas organizações também. Você tem diversos exemplos, mas eu não preciso necessariamente somente um. Eu posso ter vários. Okay? Então vamos lá. Autoavaliação de desempenho. Como o próprio nome diz, é o indivíduo avaliar o seu próprio desempenho. Quais são as grandes vantagens? Ninguém melhor do que você para saber se você está ou não alcançando os seus resultados. Qual que é a grande desvantagem? É que muitas vezes as pessoas com medo do resultado que aquilo pode trazer para elas vão mentir na autoavaliação, certo? Então a autoavaliação é uma excelente ferramenta, porém ela não vem sendo utilizada como uma ferramenta única, ela vem sendo utilizada como uma ferramenta complementar. Você vai se autoavaliar, os seus colegas vão te avaliar e a gente vai cruzar esses dados para entender, será que está todo mundo mentindo e só tu tem verdade? Ou será que tu também está entendendo quais são as suas falhas, certo? Então a autoavaliação é aquela avaliação em que o indivíduo coloca e aponta as suas facilidades, as suas dificuldades e se ele está ou não alcançando os resultados. A avaliação mais comum, a situação mais frequente, o supervisor direto ou o gerente. Então o indivíduo imediatamente superior a você vai avaliar o seu desempenho com base nas metas que foram traçadas. Certo? Então ele vai dizer, fulano alcançou ou não alcançou. Lembra responsabilidade de linha e função de staff, a nossa primeira aula de gestão de pessoas? Então, a responsabilidade do gestor direto vai ser exatamente te avaliar. Porém, claro que o staff, com a posição do RH, vai ajudar ele e auxiliar ele nesse processo de avaliação. Certo? Maravilha. O indivíduo e o gerente, certo? Na realidade é um bate-bola. Você vai entender que o indivíduo ele vai fazer parte junto com o gerente. Enquanto um traz recursos, o outro cobra resultados e fornece esse desempenho. Então, eu dou recurso para você, eu sou o gerente, você tem que me dar desempenho. E isso tudo vai ser ajudado. Normalmente quando a gente tem uma equipe onde o gerente ganha e sua equipe também ganha, você tem esse cruzamento, certo? Então as duas partes vão se envolver, porque se a equipe ganha, o líder ganha e a equipe ganha também. Então o indivíduo e o gerente é essa combinação. Ambos avaliam-se mutuamente, certo? A equipe de trabalho, quando toda a equipe que está trabalhando naquele projeto, naquele processo, naquela função, acaba se avaliando, aqui você consegue perceber quais são as métricas, quais são os objetivos e as metas que foram alcançadas ou não por parte da equipe. O importante nesse processo é que você tenha uma clara responsabilização de quem era responsável por fazer o quê. Senão a culpa vai ficar sempre da equipe e ninguém nunca vai entender quem é o verdadeiro responsável. Por isso que hora ou outra você tem a equipe de trabalho, mas você tem uma outra avaliação mais individualizada, agrupada a isso. A avaliação em 360 graus foi moda durante muito tempo. O que significa dizer? Todo mundo relacionado àquele indivíduo vai avaliar aquele cara. Desde o cliente, fornecedor, até o vizinho de trabalho. Qual que é a grande vantagem? Você tem um insumo de informações absurdo, gigantesco. Qual que é a principal desvantagem? Às vezes você, cliente, nem sabe quem o cara é. Às vezes você, dentro da própria organização, nem teve contato com o cara. Como é que você vai ter insumo suficiente para avaliar, certo? A avaliação 360, ela acaba sendo demais para o pouco resultado que ela vai trazer, tá ok? A avaliação para cima ou avaliação invertida é quando o indivíduo avalia o seu gerente. Grande vantagem aqui é que é uma das únicas formas de você localizar a falha de liderança. Qual que é a grande desvantagem? Se você tiver que avaliar o seu chefe, alguém que possa te demitir, você acaba não comunicando aquilo que realmente deveria, com medo de alguma espécie de demissão ou algo do gênero, certo? Então, a avaliação para cima ou avaliação invertida é quando a equipe avalia o seu gerente, muito positiva porque é uma das únicas formas realmente de avaliar se aquele indivíduo está falhando no que diz respeito à sua forma de gerenciar, à sua forma de liderar, tá ok? A comissão de avaliação
normalmente muito onerosa, é uma comissão formada pelos especialistas de RH, que seria a equipe de RH, uma parte permanente, e uma parte transitória, onde a gente teria gerentes de cada área trabalhando na avaliação. Qual que é o grande problema? Ela é muito centralizadora, muito onerosa e muito trabalhosa e demorada. Você tem que criar a comissão, essa comissão fica durante muito tempo focada na avaliação. Cada setor tem suas metas, cada setor tem suas problemáticas e você acaba perdendo um pouquinho da individualidade de cada setor quando você cria uma comissão para avaliar todo mundo, certo? Isso acaba tornando a avaliação um pouco pobre. E o órgão de recursos humanos seria esse staff que vai trabalhar avaliando periodicamente e entendendo o desempenho. A grande desvantagem aqui é que o órgão nem sempre está dentro das instituições, né? O órgão de RH nem sempre está focado em cada trabalho de forma individualizada. Você acaba tendo pouco conhecimento do tipo de trabalho que alguns departamentos desenvolvem. O que acaba sendo prejudicial no sentido de você não entender especificamente o que o cara diz. Porém, não é prejudicial pelo fato de que você tem um entendimento mais amplo e você não tem aqueles vícios que talvez você como gerente daquela área teria. Vou dar um exemplo. Se eu trabalho numa área e alguém não faz alguma coisa e eu sei por que aquele alguém não faz, a tendência é que eu continue mantendo aquilo. Agora, se eu venho completamente de fora, uma visão completamente nova. Por que você não faz? Ah, por causa disso. Tá, mas por que isso te impede de fazer? Você começa a ser mais questionador, certo? Então, normalmente, você coloca o órgão de recursos humanos para avaliar de forma agrupada a alguma outra técnica. Maravilha? Show de bola. Então, entendemos aqui a parte de monitorar pessoas, a grande intenção, quais são os tipos de administração de desempenho, por que eu vou administrar o desempenho, e na próxima a gente vai entrar no processo de recompensar. Valeu, rapaziada. Obrigado, continue comigo e até a próxima.